Sejam muito bem-vindos ao Círculo de Presença. Estou muito contente que você esteja aqui, que você tenha dado esse passo. Não é qualquer pessoa que toma essa decisão que até tenha consciência de falar, puxa, eu não estou presente de verdade, eu não estou vivendo a minha vida por inteiro. E que tem essa coragem, né? E consegue compreender que um pedaço dessa história é a sobrecarga emocional que a gente está aqui se propondo a tirar um pouco dessa carga para justamente conseguir deixar a mente mais em paz e conseguir viver com mais presença. Então, parabéns por essa coragem, por esse passo e pela confiança da gente estar aqui junto. Bom, de onde veio isso, né, do Círculo de Presença? Eu já estou há 14 anos estudando isso, é o meu campo de pesquisa, de experiência mesmo. E eu posso dizer que eu vim de um lugar onde a minha mente era extremamente agitada. E em algum momento eu percebi que isso estava de fato afetando a minha vida. Então eu brinco que eu saía do trabalho, mas o trabalho não saía de mim. Eu jantava, mas eu estava com a cabeça em outro lugar. Meu marido muitas vezes me cutucando, me chamando ali, falando: bom, com quem que você está jantando? E isso era a minha vida e eu achava que era uma condição da minha mente. Mas na verdade o que era um condicionamento muito forte e quando eu fui aprofundar e estudar e por várias abordagens que eu mergulhei, eu descobri que o maior fator, né, ou a causa raiz, na verdade, dessa mente agitada era uma desconexão emocional. Então, essa sobrecarga, na verdade, emocional, que precisou ser desbloqueada para que, enfim, a minha mente pudesse operar numa outra frequência e com um espaço mesmo, né, com muito mais espaço, muito mais airada para eu conseguir aproveitar as experiências que eu de fato estava vivendo. E isso é presença. Então aqui nesse vídeo, né, de boas-vindas para o Círculo de Presença, eu vou apresentar o método, né, de uma forma bem geral, obviamente que a gente vai aprofundar, como que as aulas vão funcionar e como que você pode fazer para aproveitar o máximo aqui dessa experiência. Então, primeiro, o que que é o círculo de presença? E ele parte de uma premissa de que a mente agitada não é quem você é. Pode parecer que é, mas na verdade é um sintoma das emoções sobrecarregadas que ficaram, que você carrega do seu passado e que elas não conseguiram ser integradas no seu sistema. Então, o que que a gente está buscando aqui? Não é silenciar a sua mente à força, talvez você até já tenha tentado isso, com muito esforço, né, fazendo talvez terapias para isso, meditações, às vezes até processos mais invasivos ali, né? Não que isso não tenha sua validade em alguns aspectos, mas não é o meu método. Né? Eu não acredito que o melhor benefício, o benefício mais duradouro é a força. E sim que a gente cria as condições necessárias para que a própria mente se reorganize. Quando a gente consegue criar essas condições necessárias, a mente sabe fazer isso e ela consegue se reorganizar muito mais naturalmente. Então, aqui eu vou usar a meditação, sim, a meditação é um pilar essencial do meu método, mas não é um meditar por meditar, é uma meditação integrativa, é um método integrativo que você vai estar consciente o tempo todo, então não tem nada de hipnose. Você vai experienciar uma outra frequência, você vai ver que é uma frequência que você já experiencia todos os dias no seu sono, e naquele momento onde você está passando do sono para a vigília, né, que é quando a gente acorda, que é quando a nossa mente está mais aberta e, digamos, mais leve, né, a gente vai conseguir entrar nesse estado de uma maneira induzida, né, no começo mais induzida por mim, né, com a frequência que eu consigo criar, e aos poucos você vai desenvolver essa habilidade de você entrar sozinho também. E é uma meditação integrativa porque ela não é uma meditação só com o intuito de purificar, de liberar energias, ela é também uma meditação que reintegra, né? Aliás, o método inteiro, ele tem esse propósito de integrar tudo isso que a gente vai mexer. Muitas vezes a gente vai para um retiro, né, faz às vezes aqui umas práticas malucas e não integra essa prática. Então é como se a gente desarrumasse o nosso quarto, mas não rearrumasse. E aí ele fica bagunçado de outro jeito, às vezes até mais bagunçado do que ele estava antes. Não é o propósito do círculo de presença. É um círculo, isso vai se fechar, né? A gente vai ter um processo onde a gente vai sim entender uma nova perspectiva, a gente vai mexer com as energias
de uma maneira muito científica, eu vou explicar para vocês o que que acontece, né? Vai aprofundar nessas emoções para conseguir reintegrá-las, mas a gente vai ter um momento de troca, de aprendizado mesmo, né? Que é quando a gente conecta a experiência com esse novo aprendizado. E aí, quando a gente faz isso repetidas vezes, a gente consegue estabilizar a nossa mente num outro lugar diferente. Então, passando um pouquinho aqui os pilares do método, o método envolve conhecimento, isso é muito importante, você entender o que está acontecendo, você entender o que são as emoções, por que que a sua mente trabalha desse jeito, o que são as frequências, de onde isso vem, por que que elas ficam sobrecarregadas, e tudo isso vai trazendo uma nova perspectiva para a sua mente, que vai ajudando até ela, talvez, relembrar algo que você já intuitivamente já soube, mas a gente já se acostumou tanto a viver de uma outra forma, né, com outros estímulos, numa outra frequência, que é quase como se a gente tivesse um pouco esquecido. Então, eu vou trazer isso de uma forma talvez diferente do que você aprendeu, mas na verdade para reacender algo que é muito natural. Aí tem as práticas, que é uma parte importante também, fundamental. Se você só escutar as aulas, mas não praticar, provavelmente você não vai ter resultado. Então, te convido, né, a ter essa abertura de experimentar essas práticas que eu estou propondo. Elas são muito simples, então são meditações integrativas, meditações que eu mesmo vou gravar e eu vou te guiar. E tem meditações curtinhas, como de 5 minutos, a meditações mais longas, de 20, 30 minutos, para que você consiga experienciar essa outra frequência e a sua mente consiga fazer o trabalho que ela precisa fazer. O mesmo trabalho que ela faz no sono, mas agora em vigília e com muito mais consciência. A gente também vai ter uma prática de escrita de desbloqueio, onde eu vou te convidar a escrever páginas pela manhã para você liberar a sua mente, desanuviar a sua mente. Isso também faz uma diferença importante aqui no que a gente vai construir. E também uma investigação dirigida, que é a hora que a gente começa a questionar a nossa mente, algumas verdades e crenças absolutas, né? É como se tivesse uma energia, né? Um ímã, vai, que várias pecinhas de ímã que se atraíram e que estão lá muito consolidadas, e a gente vai puxar um pouquinho esses ímãs e dar um espaço para reorganizar algumas crenças, algumas verdades sobre as quais a gente está operando e que estão, no fim, contaminando, né, poluindo um pouco tudo que a gente está vivendo na nossa vida. A gente está enxergando a vida com uma lente que ela está contaminada por essas crenças, né? E aí a gente vai aprender a dissolver aquelas que não nos servem mais. Podem até ter servido um dia, mas hoje não servem mais. E aí vou também enviar no grupo de WhatsApp, né, que é a nossa comunidade, áudios semanais com convites, com práticas, com lembretes, para que essas práticas, né, e esse conhecimento fique vivo ao longo das semanas. Então, todos esses são recursos práticos que você vai ter acesso e que você, quanto mais você usar, quanto mais você se abrir para experimentar isso e ver os impactos que isso tem na prática, maior a chance de você ter resultados e mais rápido. E também a gente vai ter um outro momento que são os nossos encontros mensais, que é o momento para dúvidas e troca. Essas dúvidas e troca também podem acontecer no WhatsApp, vai ter um dos grupos, vai ser silencioso, que é onde eu vou mandar os avisos, você pode só ficar nesse, ou vai ter o grupo de troca também, onde você pode ir verbalizando o que você está experienciando, trazendo dúvidas, trocando com as outras pessoas que estão participando, e isso pode ser muito importante para o ponto da integração, porque quando a gente também verbaliza, a gente fala, aquilo também é reforçado na nossa própria mente. Se a gente escuta do outro também, a gente começa a entender as possibilidades, né? Às vezes a gente ainda não está passando por uma mudança, ou a gente não percebe essa mudança tão claramente, mas escutando do outro nos ativa a perceber talvez coisas em nós que a gente não tinha percebido, que passaram um pouco pelo automático. Então, o grande objetivo aqui de todo o programa é a gente conseguir desarrumar o quarto e arrumar de novo, né? E aí o encontro mensal, ele é a principal ferramenta para fazer essa grande arrumação, porque é lá que vocês vão poder também verbalizar suas dúvidas diretamente para mim, e também a gente vai escutar um ao outro, e nessa troca, nesse espelho também, ainda mais todo mundo ao vivo, lá participando, podendo trocar, essa troca de energia também fica muito mais potente. Bom, o que fica gravado na plataforma, até para vocês entenderem, né? E qual que é a melhor forma de você aproveitar esses conteúdos. Então, vai ter uma aula que vai ser gravada, né? Que vai estar lá disponível para você assistir assíncrono a cada 15 dias. Então, vai ser uma aula disponível a cada 15 dias. Por que 15 dias?
porque não é Netflix. Aqui eu não tô querendo que você entenda mais sobre espiritualidade ou entenda mais sobre as suas emoções simplesmente. É uma aula que vai ser talvez até desafiadora para você em alguns aspectos, porque eu vou trazer coisas que não eram óbvias ou que talvez a tua mente tenha até um nível de resistência no começo, porque ela talvez entre em conflito com alguma coisa que você estava acreditando ou que, né, te serviu até agora. E o objetivo é que você assista essa aula uma vez, a primeira vez, sem anotar, sem nada, só mergulhe e tente manter a sua atenção plena na aula, e que durante esses 15 dias você reassista pelo menos uma vez a aula. Tá? Se sentir de assistir mais, pode até assistir mais, mas pelo menos uma vez. E por que isso? Aí a segunda vez você já vai anotar, você vai anotar suas dúvidas, você vai anotar os pontos que foram mais importantes, mais relevantes. Né? Então aí é uma atitude de estudante, né? Uma atitude de estudo, de aprendizado. E aí, por que isso é importante também? Porque a própria aula ela tem uma outra frequência. Quando a gente está acessando esse conhecimento e a gente está trocando esse conhecimento com o intuito de apoiar o outro, e por eu ter esse trabalho mesmo, né, esse trabalho desenvolvido na meditação, eu consigo ir para alguns estados que a própria aula já serve como uma espécie de meditação. Então é bastante normal sentir sono, bocejar, principalmente no começo, né, sentir que às vezes até está difícil de se concentrar e entender a aula. Isso é porque a tua mente vai acabar, né, se você assim permitir, entrando nessa outra frequência. E, e isso também é parte do processo. Então, já estou antecipando aí algumas sensações que você pode ter e explicando por quê. E por que dos 15 dias também, né? Além dessa questão de você assistir a aula uma vez, depois assistir a mesma aula uma segunda vez, é para você integrar isso que você está aprendendo. Então, eu não quero que seja só um conteúdo para te deixar mais culto, para você ter um assunto para conversar, né, num almoço de domingo. Não, é algo para realmente você refletir, você enxergar nas situações da sua vida, você perceber momentos onde aquilo pode ser usado e pode ser útil. Então, por isso, desse espaçamento. Não é desejável que você. É legal o ímpeto e a vontade de melhorar e de querer assistir muitas aulas, mas não é o melhor para o desenvolvimento do processo. E tem a biblioteca de práticas, né? E essas práticas são as meditações integrativas, então meditações que eu guio de 5 a vários minutos, algumas mais com um propósito de relaxamento, outras com um propósito mais profundo, que eu convido vocês a experimentarem, repetirem quando vocês sentirem que vale a pena, e acho que algumas, talvez vocês sintam muita necessidade de repetir várias vezes, num momento desafiador, ou antes de uma reunião importante, uma conversa difícil. Se você estiver tendo dificuldade para dormir, ou está passando por um momento de maior turbulência, as meditações podem ser, sim, um recurso de apoio. Investigações dirigidas, então também vou ensinar esse método para vocês de investigar os seus pensamentos. A gente vai passar um pouco por isso, uma técnica que eu aprendi com a Byron Katie, muito, muito boa, muito interessante que eu uso nos meus processos. E também a escrita de desbloqueio, que é essa escrita matinal de 3 páginas pelo menos, às vezes eu vou até muito mais que isso, como uma proposta de escrita que você faz, a primeira coisa que você faz pela manhã, mas que tem ajudado muito a ter clareza, acessar a minha intuição e principalmente descarregar a minha mente, né? Descarregar essas cargas emocionais. Eu recomendo também que você tenha um diário. Um diário onde você vai anotando os insights, os aprendizados, as situações e as dúvidas ao longo do processo. Porque chega no dia do encontro, a gente não lembra a dúvida que a gente teve no meio do processo, né? Então, esse caderno pode ser o seu acompanhante aqui de todo o nosso círculo de presença juntos. E não recomendo anotar no celular ou mandar áudio, porque a gente nunca volta e revisita isso. Então, anota mesmo, vamos voltar ao hábito analógico de anotar num caderno com uma caneta. E principalmente isso pode te ajudar no próprio encontro mensal, né? Então, sempre que possível, participe do encontro ao vivo. Ele fecha um ciclo, ele garante a integração para que essas coisas não fiquem jogadas, ele é a arrumação do quarto. E a chance que você também tem de conhecer e trocar com outras pessoas que estão passando pela mesma fase da jornada, vocês vão ver que a gente vai criando um vínculo, e isso é muito importante mesmo para o crescimento individual e do grupo. Mas se você não conseguir participar, não tem problema, num mês específico, fica até o próximo encontro, até o mês seguinte, a aula fica gravada.
Então, bom, só para resumir, o que você pode esperar na prática desse círculo de presença? No início pode parecer um pouco difícil fazer tudo isso, a mente está acelerada, resiste, está presa a verdades que ela acreditou desde sempre, é normal, o processo começa exatamente daí, mas você já teve a coragem e a abertura de chegar até aqui, de se conectar comigo, de investir em você o seu tempo, sua energia, seu dinheiro. Então, segue aqui nesse ímpeto e experimenta, né? Acho que o convite é acima de tudo para experimentar, experimentar as práticas, experimentar, escutar num olhar de curiosidade o que eu estou contando, mesmo que possa parecer, sei lá, talvez um pouco maluco, mas tem muita coisa que eu tenho certeza que você vai se conectar, que você vai, mesmo que você nunca tenha ouvido, você no fundo do coração vai falar assim, puxa, nossa, faz todo sentido. Talvez você consiga fazer analogias com outras coisas que você já aprendeu também, com outros mestres, porque a verdade é que tem uma verdade que é única, que às vezes a gente conta com palavras diferentes, mas a gente consegue ter essa conexão mesmo com a verdade, com o conhecimento. E também quero reforçar que, apesar da gente falar aqui de sobrecargas emocionais e desbloqueio emocional, a emoção não é ruim, pelo contrário, são todas muito válidas. A gente está buscando aqui, na verdade, tirar a carga de emoções que a gente carrega do passado, que hoje talvez já não sirvam mais e que fica, de alguma forma, ativando, né, reativando, nos tornando reativos, né, no momento presente e principalmente integrar essas emoções. Então não é algo dual, né, de isso é uma coisa ruim, então deixa eu empurrar isso para lá, não, é muito mais um princípio de integração. E o convite, acima de tudo, não é para vocês acreditarem cegamente no que eu estou falando, é para ouvirem de cabeça aberta, usarem a sua mente para discernir, né, o que talvez faça sentido e também talvez fazer essa análise, né, deixar para lá talvez alguma coisa que eu fale. Já percorri muito e mais do que percorrer no sentido de aprender, é muito de conseguir acessar uma frequência que é uma frequência, digamos, que passa a camada mais primitiva da nossa mente, né? Que é a camada onde está o ego, né? Então eu acredito que hoje eu já tenho um pouquinho mais de condições de ir um pouco mais fundo, e isso faz com que o que eu traga talvez revele esse conhecimento sem esse peso do ego. Mas, de novo, posso errar, não precisa aceitar tudo. Pelo contrário, quando vocês vão ver, quanto mais a nossa mente vai ficando limpa, mais a gente fica, de alguma forma, capaz de discernir as coisas. Então, vocês ficarem com o discernimento ligado é primordial. Mas estejam abertos e curiosos, porque é essa curiosidade que vai fazer o novo entrar e que pode causar mudança, né? O que você sabe, você já sabe. Talvez tenha algo a mais para saber, para poder experienciar a vida num outro lugar, e é essa a proposta do círculo de presença. E o convite é experimentar as práticas, você dedicar algum tempinho, não precisa ser muito, mas se animar nesse projeto de experimentar coisas novas que podem te levar para um outro lugar. E aí é uma análise muito natural, o que estiver ajudando você continua, o que não fez efeito, ou sei lá, se te incomodou, se não foi interessante, você não continua. Mas você pelo menos viveu isso, experimentou, e aí não é viver uma vez, porque numa vez a gente não consegue nem ainda aprender e entender e mergulhar e se soltar na própria prática, mas é por um tempo se disponibilizar a praticar e, e colhendo os resultados. Eu tenho certeza que eles vão vir. Talvez para algumas pessoas seja mais rápido, para outras um pouco mais devagar, mas hoje eu já tenho experiência suficiente e muitos clientes, né, que passaram por essa transformação nessa interação com esse tipo de trabalho. E lembrando que a gente não está aqui pensando num ponto de chegada, né? Não é um resultado para se alcançar e se obter, é muito mais conseguir viver com mais presença, de uma forma mais integrada com as nossas emoções e vivendo e aproveitando o momento presente. Então, clareza, presença, intuição, eles vão aparecer naturalmente conforme a sobrecarga vai cedendo e esse peso das emoções vai diminuindo,
o nível de reatividade e da gente executar padrões que a gente não quer mais executar começa a diminuir e a gente começa a experienciar, de fato, uma vida mais leve. Então, para a gente terminar aqui, comece pela primeira aula. Então, você vai receber a primeira aula, ela já vai estar aberta aqui para você assistir e reassistir nos próximos 15 dias. E já anota na sua agenda, você já deve receber esse convite automaticamente, mas também tem aqui um módulo em que eu coloco as datas dos próximos encontros para você se programar. Então, muito obrigada por ter dado esse primeiro passo de entrar, confiar, dedicar o seu tempo, a sua energia para a sua transformação, para o seu crescimento. E conta comigo, eu tô aqui de coração aberto para trazer tudo que foi muito importante e transformador na minha vida, e eu espero que isso tenha um impacto tão grande ou maior na sua vida também. E vamos juntos. Até a próxima aula.